Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é dia 27 de dezembro de 2020. Neste domingo, dentro da oitava do Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Meus irmãos, minhas irmãs, gostaria de partilhar com vocês a primeira leitura da liturgia desse domingo. Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 3 ao 7 e do 14 ao 17. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá a alegria com seus próprios filhos, e no dia que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para tua edificação. Meus irmãos, minhas irmãs, essa leitura nos fala o papel de cada membro da família instituída por Deus. Todos nós, quando fomos criados por Deus, recebemos diversas missões ou incumbências por parte de Deus. E dentro do seio familiar, todos nós, não há ser humano que não tenha o seu papel a se cumprir, seja de pai, chefe de família, de mãe, de filho, de filha, dentre outros graus e ofícios de parentescos que nós conhecemos. E o Senhor nos pede nesse domingo, com esta festa tão importante, sempre celebrada na oitava do Natal, o Senhor nos pede: vivei no amor e no temor a Deus. O salmo de hoje, o refrão é: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. As famílias de hoje estão se desestruturando, meus irmãos, e não subsistem na turbulência do mundo por causa da falta de temor a Deus. A falta do respeito e da busca de Deus colabora para a degradação do seio familiar. Uma coisa muito importante, a vida de oração no seio da família. Você que é de família cristã, todos os familiares buscam a prática cristã, busquem rezar juntos, meditar a palavra de Deus, o louvor, a honra à nossa mãe, Nossa Senhora. Tantas coisas, meus irmãos, poderiam ser faladas sobre a família, mas o mais importante de todas é a oração familiar. Um segundo ponto, o diálogo.
Muitos dos conflitos, eles perduram porque já não são capazes de sentar e na oração dialogarem, sem apontarem os dedos um ao outro, sem se tornarem inflexíveis, incapazes de refletir o que o outro está dizendo. Paremos com a nossa autossuficiência e soberba e estejamos prontos, dispostos a ouvir o que o outro tem a dizer. É necessário sempre nós olharmos a vivência familiar sempre de ângulos diferentes, de pontos de vista diferentes. Por que sempre nós temos a razão? Por que nós não somos capazes de olhar o que o outro está dizendo? Refletir o que o outro diz e de fato averiguar se o outro não tem razão no que diz. Vida conjugal sem o diálogo e a oração também não subsiste. Casais, vocês precisam diária ou semanalmente sentarem, rezarem juntos e sob a caridade e o amor que vem de Deus, dizerem um ao outro, fazendo um balanço diariamente ou semanalmente, o que nós podemos melhorar nas próximas semanas, o que não foi legal na semana que vivemos. Ouvir o outro, refletir, também falar com caridade, com mansidão, com serenidade, sem atacar. O diálogo salva relações. O diálogo edifica relações. Um outro ponto, meus irmãos, que nós podemos analisar nesse dia tão importante da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, é o enfrentamento da cruz. Uma família perfeita que subsiste na bonança, na prosperidade, na abundância de saúde. Ela caminha bem, ela não precisa de nada e às vezes na autossuficiência despreza até mesmo a intermediação de Deus. Mas agora quando surgem as dificuldades, os problemas, enfermidades, quando surgem os desafios no seio familiar, aí sim é que vem a provação para ver se esta família de fato caminha debaixo do amor verdadeiro que vem de Deus. Meus queridos, se as famílias que nós vemos ao nosso redor, ou até mesmo as nossas, estão caminhando bem, com problemas do dia a dia, mas não lá grande coisa, caminhemos ou exortemos para que caminhem em Deus, para que quando surgir a aprovação da cruz, todos os membros do seio familiar assumam a cruz e levem-na até o fim. Nós vemos em tantas famílias, quando está tudo bem, estão unidos. Quando um membro adoece, os outros já não são capazes de cuidar, ou quando cuidam, no cansaço já pensam em desistir, já pedem para que Deus livre o fardo. Isso não é cristão. Nós temos no seio familiar de enfrentar as cruzes juntos. É como aquela frase do rito do matrimônio, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida. Isso para a vida conjugal, mas também para a vida familiar. Enfrentar a cruz é nobreza. Enfrentar a cruz é coragem, é qualidade de fortes, é qualidade de vitoriosos. Por isso não desistamos daquilo que Deus nos deu para cuidarmos. Seja a velhice dos pais, seja a enfermidade de algum membro familiar, seja
a dificuldade financeira que assola o seio familiar, independente do que seja, é preciso enfrentar juntos. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe todas as nossas famílias. Se de fato queremos caminhar com a nossa família em pé, oração familiar, o diálogo e o enfrentamento da vida e das cruzes. Força e coragem. Que este domingo da Sagrada Família seja repleto de bênçãos. Que todas as famílias sejam abençoadas por meio de vocês que escutam essa mensagem. Proteção, bênção, saúde, paz, alegrias, vigor, fortaleza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, e lembre sempre, Deus está no comando de tudo.